Oi, gente! Meu nome é Ana Larissa e eu vou falar sobre a preferência alimentar de psitacídeos em 6 parques urbanos aqui do Distrito Federal. Fui orientada pelo professor Roberto Brandão Cavalcante e a gente escolheu esse tema exatamente por causa do aumento das cidades e a diminuição dos espaços verdes naturais. Então, essas áreas verdes dentro das cidades, elas podem ser locais importantes para a conservação de fauna, até porque elas contêm uma vegetação fundamental para a manutenção de muitas espécies de fauna. Isso porque elas podem oferecer opções de refúgio, abrigo, a possibilidade de reprodução e também recursos para alimentação. Então, a gente escolheu os psitacídeos para fazer esse estudo exatamente porque eles demonstram uma alta importância, principalmente quando forrageiam em áreas urbanas, por causa do papel da frugivoria e dispersão de sementes. Então, são animais que normalmente são encontrados por causa do seu grande número de indivíduos, e a gente teve o objetivo de verificar a preferência desses animais em 6 parques urbanos aqui do Distrito Federal. Então, os parques que a gente escolheu para estudo foi o Parque Ecológico de Águas Claras, o Parque da Cidade Sara Kubitschek, Ezequias Heringer, o Parque Dom Bosco, Jardim Botânico de Brasília e a Floresta Nacional de Brasília. A gente então realizou 122 horas de observação através de busca ativa. Então, a gente fazia observação dessas aves em cada um desses parques, já com um transecto pré-definido em cada local, e a gente também anotava os comportamentos alimentares que eles apresentavam para fazer a identificação também da espécie animal e da espécie vegetal. Então, juntamente com essas 122 horas, a gente conseguiu registrar 134 indivíduos apresentando comportamento alimentar. Foram 4 espécies no total. Então, foram as espécies Araraúna, Alepiopsita xanthops, Brotogera shiriri e Eupsítula áurea, em 25 eventos de alimentação em 7 espécies vegetais. Então, as espécies vegetais foram Terminalia catapa, Ciagrus romanzofiana, Tapirira guianensis, Cariorcá brasiliense, Ciagrus oleracea, Mangifera sp e Raconia speciosa. Com isso, a gente teve então 40% dos registros de alimentação na espécie de Terminalia catapa, isso equivale a 54 dos indivíduos. Em segundo lugar, foram a espécie Ciagrus romanzofiana, com 26 indivíduos no total, que fica em torno de 19%. Em seguida, a Tapirira guianensis com 22 indivíduos, sendo então 16, em torno de 16% do total. Cariocá brasiliense e Ciagrus oleracea tiveram 12 indivíduos e 10 indivíduos, respectivamente, que aí são entre 8% na Cariocá brasiliense e 7.000% na Ciagrus oleracea. Os menores índices de registro alimentar foram das espécies Mangifera sp, com 6 registros alimentares, e Ranconia speciosa, com 4 registros alimentares, sendo respectivamente 4,5% e 3%. Então, as espécies Ciagrus romanzofiana, Ciagrus oleracea e H. speciosa tiveram os registros de consumos predominantes pelo Brotogera shiriri. Então, nesse caso, essa ave ela consumiu também outras 2 espécies, que foram as espécies da Terminalia catapa e Cariocá brasiliense, totalizando 5 das 7 espécies vegetais consumidas. Então, foi a espécie animal com mais consumo dentre as outras que a gente observou. A espécie Alepiopsita xanthops, ela teve a predação exclusiva na espécie Tapirira guianensis. Então, ela foi exclusivamente predada pela Alepiopsita xanthops e somente as espécies Terminalia catapa, Cariocar brasiliense e Mangifera sp, elas tiveram um consumo por mais de uma espécie de psitacídeo, que foram as espécies Brotogera shiriri, Eupsítula áurea e Araraúna. Então, foi possível concluir que as espécies nativas e espécies exóticas, que são aquelas vindas de outras regiões por conta da antropização dessas áreas, uma vez que essas espécies exóticas significam que existe a presença humana no local, elas foram consumidas pelos psitacídeos. Então, a gente verificou que existe a possibilidade dos plantios direcionados para enriquecer as áreas verdes degradadas, as áreas verdes urbanas, desde que não sejam espécies invasoras, eles podem ajudar na arborização, na recuperação desses locais, e principalmente com plantas nativas, e também na manutenção da biodiversidade de psitacídeos nas cidades e na região. Obrigada.